Olá, queridos alunos. Vamos gravar uma aula sobre limites com vocês. Então, o que é o limite? Eu trouxe para vocês aqui o gráfico já feito, né? Você vai ter isso nas videoaulas, nas gravações, nas rotas, nas listas. E vamos resolver esse limite que não só usa a propriedade de limite, mas também o conceito de limite, a ideia de limite. Vamos começar pelo conceito. E temos um exercício aqui. Calcule o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Ou seja, eu tenho uma função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E quero saber quando x se aproxima do número 1, de que valor o y se aproxima. Então, respeitadas as condições de limite, nós podemos obter esse valor. Então, vamos analisar a função. Poderíamos fazer aplicando as propriedades de limites. Vamos analisar aqui. X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, vocês notem que ela já não está definida para x igual a 1. Então, a função não existe em x igual a 1, tá? Se eu aplicar aquele produto notável, eu não sei se vocês recordam, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado, a mais b, a menos b. Então, esse é o produto da soma pela diferença. Então, x ao quadrado menos 1, posso escrever como x mais 1, x menos 1, que é a mesma coisa. Quando eu estou calculando o limite, eu não estou interessado no valor 1. Eu estou interessado em valores próximos de 1, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, eu posso considerar que x não é 1. E assim eu posso fazer essa simplificação. Então, sempre que forem fazer uma simplificação, vejam se é possível. Porque se x for 1, isso aqui vai dar 0. E daí não existe, não faz sentido, não vale essa simplificação. Então, ficamos simplificando, ficou a função x mais 1, que é essa aqui. Esse aqui é o coeficiente linear, que é o b, onde intercepta y. E esse não aparece aqui, mas tem um 1 aqui, coeficiente angular, que dá a inclinação da reta. Com x diferente de 1. Vamos arrumar aqui, né? O m. Se eu quiser saber onde ela corta o eixo x, a raiz da função, né? Raiz ou zero da função, eu igualo o y a zero. Então, x mais 1 igual a zero, x igual a menos 1. Vamos fazer o gráfico de x mais 1. Então, esta função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 pode sim ser escrita como x mais 1, mas com x diferente de 1. Fazendo o gráfico, eu obtenho aqui o número 1, né? Deixa eu apagar isso aqui. Eu obtenho o número 1 e obtenho esse gráfico com esse círculo vazado aqui, que indica esse diferente de 1. Quando x se aproxima de 1, de que valor o y se aproxima? Então, a gente faz uma investigação. Eu ponho um compasso em 1 e traço um raio no eixo x. Esse raio vai ser chamado de delta. E aqui, esse raio no eixo y vai ser chamado de epsilon, uma letra grega.
E agora eu vou aproximar esses valores de 1 intuitivamente, com 2 valores. Vamos para uma tabela aqui, ó. Se x for 0,9, substituindo na função, x mais 1, 0,9 mais 1, 1,9. Se x for 0,99, 1,99. Agora se aproximando, ó, limite lateral, quando x tende a 1 pela direita, o mais significa direita, o menos significa esquerda. Limite lateral à esquerda, limite lateral à direita. Então, 1,01, 2,01. 1,1, 2,1. E aí eu posso observar que, quando x se aproxima de 1, aqui, ó, o y se aproxima de 2. Este é chamado de limite. Então, vejam, aproximo de 1 pela esquerda e pela direita. Vale lembrar que só existe o limite quando os limites laterais forem iguais. Ou seja, se x tender a 1 pela esquerda der um valor, e se x tender a 1, x tendendo a 1 pela direita der o mesmo valor. Então, para que exista o limite, nós temos já 2 condições. Primeira, não é necessário ter a função naquele ponto. Olha aqui, ó, não existe a função nesse ponto. Esta função não existe nesse ponto. Mas o limite existe. Por que existe o limite? Vamos ver a diferença. Quando eu quero calcular a função em um ponto, eu quero saber o valor de y naquele ponto. No caso de função de uma variável livre. Quando eu quero calcular o limite, não é no ponto. Eu só quero saber, quando x se aproxima de 1, no caso, de que valor y se aproxima? Só isso. Então, limite é uma aproximação. É a função, o valor exato. Essa é a diferença. Tá? Então, a resposta para esse limite, que poderia ser obtido algebricamente, resposta, limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é igual a 2. Então, notem que eu calculei o limite dessa maneira para mostrar para vocês intuitivamente o processo de limite. Poderíamos ter feito calculando, levantando indeterminação, como veremos mais tarde. Mais tarde veremos também como você pode fazer limites com raízes e até construir a derivada. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.